Olá, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos falar sobre linguagem das artes visuais. Bom, a arte, ela transita em todos os conteúdos, né? E qualquer um pode fazer arte. Nós sabemos que na gente sempre é aquela vontade de se expressar, nem que seja pequenininha, mas a gente tem essa vontade de se expressar durante a vida. E nas salas de aula, nos espaços educacionais formais e informais, a arte é uma ferramenta usada para que os alunos se expressem sem precisar falar. Também eu particularmente considero a arte como uma facilitadora, mas não a linguagem arte visual, mas a arte em si, tanto na linguagem visual quanto na linguagem musical. Enfim, quanto no corpo-movimento, né? A arte sempre está presente em todos os conteúdos, né? Como eu disse no começo. E ela facilita com que conteúdos maçantes sejam passados, né? A gente consiga aprender conteúdos maçantes de forma suave, de forma com que enriqueça o nosso conhecimento. E a arte serve para isso, para enriquecer a nossa vida. Mas o que vem a ser então a linguagem das artes visuais, né? De acordo com o Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil, a arte é uma linguagem única que leva a prática à perfeição. Esse documento separou essa linguagem em 3 aspectos: o fazer artístico, centrado na exploração, expressão e comunicação da produção de trabalhos de arte por meio de práticas artísticas, propiciando o desenvolvimento de um percurso de criação pessoal. Também, tem o segundo aspecto, que é a apreciação, percepção do sentido que o objeto propõe, articulando-a tanto aos elementos da linguagem visual quanto aos materiais e suportes utilizados, visando desenvolver, por meio de observação e função, a capacidade de construção de sentido, reconhecimento, análise e identificação de obras de arte e de seus produtores. Também tem o terceiro aspecto, que é a reflexão, que considerando tanto o fazer artístico como a apreciação, é um pensar sobre todos os conteúdos do objeto artístico, que se manifesta em sala, compartilhando perguntas e afirmações que a criança realiza, instigada pelo professor, e no contato com suas próprias produções e a dos artistas. Eu tive que ler porque eu não consigo gravar isso, então desculpa se ficou um pouco embolado na hora da leitura, mas tá aí tudo bonitinho escrito para caso você queira rever e tentar entender mais um pouco, mas pelo que eu, na minha reflexão, fiz, pelo que eu entendi, a arte tem esses 3 pilares, o fazer artístico, a apreciação e o final, que é o resultado, depois que já criou a obra, a reflexão sobre ela, Achei isso muito interessante. A arte também, ela tem uma certa importância. Na verdade, ela tem uma grande importância. O que seria da nossa vida sem a arte, E nesse slide, eu fiz 3 pontos. O primeiro que eu botei foi a iconografia visual. E que seria isso, enriquecer o repertório de imagem do aluno, para que ele seja capaz de ler criticamente. Também botei interação social e mundo. Por quê? Porque a arte ajuda, o aluno a conviver e entender o mundo. E botei funções mentais, que são, o desenvolvimento da percepção, criatividade, foco, concentração, e por aí vai, A arte não pode desenvolver raciocínio lógico, a arte é rica. E eu particularmente, agora nesse slide, isso é uma reflexão minha, que eu digo que a arte é terapêutica. Ela acalma quem é agitado e ela agita quem é calmo, ela mexe com todos. Ela ajuda o aluno a respeitar o processo de produção e criação. E como recompensa, o aluno tem a sensação de satisfação, passado pela sua obra.
Bom, como todo vídeo, eu gosto de separar alguns pontos sobre o papel do professor, né? Nesse eu separei esses 5 aí, que é construir objetos variados, descobrir propriedades e possibilidades de registros, observar transformações, observar e identificar imagens diversas, perceber marcas, gestos e texturas. Quis trazer também atividades, né, que dá para fazer tanto remotamente quanto presencialmente. E a primeira que eu pus são quadrinhos sem texto. Eu trouxe aí um exemplo, a Turma da Mônica, né? Porque a Turma da Mônica tem vários textos na internet disponíveis, é muito fácil da gente ter acesso. E a Turma da Mônica tem quadrinhos que são totalmente sem texto, que dá para a criança entender a história sem ter uma palavra. É muito simples, muito fácil e ela abraça a proposta, né, da linguagem em específico. Bom, a segunda atividade é jogos de identificação. Eu, particularmente, acho essa atividade a mais divertida. Isso aí é uma obra do Abner D'Angelo e nessa daí é para a pessoa identificar os desenhos da infância, né, pelo menos da minha infância. Aí tem as 3 espiãs é demais, as meninas superpoderosas, Galinha Pintadinha, My Little Pony. Tem ali no fundo a Wanda, né, do Scooby-Doo. E eu acho essa atividade super divertida porque ela, né, faz a criança identificar o que ela já tem de bagagem, o que ela já conhece. E torna a aula mais divertida, as crianças se empolgam mais a fazer. É show, essa daí é show. O terceiro é o que você vê. Isso aí vai do professor, o tipo de registro que ele quiser fazer sobre essa atividade. Eu considero mais uma conversa com o aluno. E o professor mostra, né, quadros importantes, quadros famosos, como esse daí da Tarsila do Amaral, o Abapuru. Ou então do Van Gogh, né, esse daí. E pergunta a eles o que eles identificam nesses quadros, né? O que eles veem nesses quadros, o que eles conhecem, que está presente nas imagens. O último é monte o seu personagem. Esse aí eu não vou ter exemplo para mostrar, porque eu ainda não pus em prática, foi uma ideia que eu tive e eu tenho certeza que se alguém teve essa ideia, vai ser muito difícil eu procurar na internet. Então, eu só vou dizer mesmo qual é a ideia. O professor ele vai distribuir ao seu aluno e essa atividade dá para fazer com qualquer idade. O professor vai distribuir ao seu aluno fotos de 2 artistas que o aluno conhece. E vai pedir para ele recortar, né? Vai recortar em várias formas, vários pedaços, essas 2 fotos que você deu ao seu aluno. E aí, vai dar depois uma folha ofício, uma folha A4, e vai pedir para ele montar um novo artista, né? Um novo personagem, fazer um personagem com as características dos personagens que ele recortou das fotos que o professor ofereceu. Então ele vai montar um novo personagem com a boca do que ele recortou, com o cabelo do outro, com o olho de um, com o nariz do outro, entende? É importante também o professor frisar que não é para sair cortando, né? Cortar o olho de um, o cabelo do outro, para poder na hora de montar ficar bem mais fácil. E é isso. Bom, chegamos ao fim do vídeo. Obrigada pela sua atenção, espero ter enriquecido seus estudos e até a próxima. Se puder, dê um like e se inscreva. Tchau, tchau!